Todo mundo já ouviu falar que 80% dos oceanos continuam sem exploração. E que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio planeta. Mas será que teremos de verdade o que existe aqui, em terra firme, com a gente? Ao redor do mundo, há objetos e construções que simplesmente não deveriam existir. Artefatos mais antigos que qualquer registro histórico. Estruturas que nem a engenharia moderna consegue copiar. Ferramentas feitas sem metal, por povos que nem escrita tinham. Hoje você vai conhecer 6 descobertas misteriosas que desafiam tudo o que a gente sabe sobre o nosso planeta. O manuscrito Voynich. Na biblioteca da famosa Universidade de Yale, trancado atrás de um vidro, existe um livro que enlouqueceu alguns dos maiores gênios do mundo. O manuscrito Voynich, encontrado no início do século XX, tem centenas de páginas com desenhos de plantas que não existem, símbolos indecifráveis e um texto escrito em uma língua que nunca foi falada. Já chamaram criptógrafos do exército, especialistas em códigos, historiadores, até inteligência artificial, mas ninguém conseguiu traduzir. Alguns acreditam que foi obra de uma civilização perdida. Outros dizem que é uma grande pegadinha antiga. Mas o detalhe mais estranho: quem escreveu sabia exatamente o que estava fazendo. O padrão das letras imita idiomas reais, tem estrutura lógica. Não é bobagem. É só impossível de traduzir mesmo. O mecanismo de Anticythera. Em 1901, mergulhadores gregos procuravam esponjas no fundo do mar, quando encontraram o que parecia ser apenas uma sucata enferrujada. Ao limpar, eles perceberam algo realmente inacreditável. Eram engrenagens, reais, precisas e interligadas, dentro de um bloco de bronze com mais de 2.000 anos. Esse objeto, chamado mecanismo de Anticythera, é basicamente um computador antigo capaz de prever eclipses, mapear ciclos da Lua, acompanhar os movimentos do planeta. E o mais impressionante, nada parecido com isso voltaria a ser visto por mais de 1.000 anos. É como se fosse achar um smartwatch enterrado numa vila da Idade do Bronze. E quem construiu isso? De onde veio o conhecimento? E que outras tecnologias podem ter desaparecido no tempo? Anomalia do Mar Báltico. 2011. Uma equipe sueca escaneava o fundo do Mar Báltico quando encontrou algo gigantesco. Um objeto circular perfeito, com 60 metros de diâmetro, rampas e até degraus esculpidos. Ao mergulhar, as coisas começaram a ficar estranhas. As luzes começaram a piscar, rádios falharam, as bússolas começaram a girar sozinho. O mergulhador chegou a desmaiar. Oficialmente, dizem que é só uma formação rochosa, mas nenhuma pedra natural interfere assim nos equipamentos. Até hoje, essa coisa continua lá, intacta, só observando. Sacsayhuamán. Nos Andes peruanos, perto de Cusco, tem um muro feito com pedras tão perfeitamente encaixadas que nenhuma lâmina de barbear consegue passar entre elas. Algumas têm tamanho de carros, outras pesam mais que um avião, e tudo isso sem cimento, sem ferro e sem rodas. Construído pelo povo Inca, que teoricamente vivia na Idade da Pedra, esse muro resistiu a terremotos que destruíram tudo ao redor, sem rachar. Engenheiros modernos só conseguiram fazer algo parecido com guindastes, lasers e computadores. Agora, como eles fizeram isso e por quê? A cratera de Patomsky. No meio das florestas siberianas, existe um monte em forma de cone, tão sinistro que até os animais evitam de chegar perto. É conhecido como o Ninho da Águia de Fogo. Tem o topo liso, o chão ao redor é queimado e não tem nenhuma explicação geológica para ele ser do jeito que ele é. Lá, as bússolas perdem o controle, os GPS falham, as árvores não crescem e nem os passarinhos formam ninhos. Pesquisadores já tentaram explorar, mas os equipamentos quebram e muitos acabam passando mal. Alguns acreditam que algo perigoso está enterrado ali e pode ainda estar vivo. Os canos do Monte Baigong. No deserto da China, perto de um lago seco,
Tem uma montanha de onde saem canos de metal cravados na rocha. Alguns se estendem para dentro da montanha, outros descem até o fundo do lago. Os testes indicam que eles têm mais de 150 mil anos. Isso é muito antes de a agricultura ou das primeiras cidades se formarem. Eles são feitos de ligas metálicas que não se formam naturalmente, com encaixes em T e soldas que ninguém daquela época deveria saber fazer. O governo local disse que seriam apenas raízes fossilizadas, mas raízes não são cilíndricas perfeitas. Elas não se conectam como tubulações e também não são soldadas. Então, a pergunta é: quem construiu, para quê e por que no meio do nada? Pois é, pessoal, esses mistérios aí continuam sem resposta. Talvez o mais inquietante e perturbador disso não seja nem o que a gente já encontrou, mas o que ainda pode estar escondido por aí, esperando para ser descoberto. E aí, qual deles te deixou mais curioso? Conta pra gente aí nos comentários e já se inscreve para mais vídeos como esse.